Grande vitória do Mengão, hein, nação? Vamos pro vídeo de hoje. Os comentaristas falando sobre a vitória do Mengão. Deixa a risada aí nos comentários. Passe. E aí são duas análises completamente distintas, né? Que é o reflexo de onde estão os times na tabela de classificação. O Flamengo, quinto colocado, ali a 5 pontos do líder Botafogo, e o Vasco na penúltima posição na tabela de classificação. Flamengo com vários destaques, né? Com os jogadores indo muito bem. O Ayrton Lucas, Gerson, o Pulgar que meteu esse golaço aí, o Arrascaeta participativo toda a vida. Os 4 gols no primeiro tempo do Flamengo, para você que está chegando agora meio desavisado, o Flamengo fez 4-0 e no segundo tempo claramente deu aquela tirada de pé, e o Vasco ainda conseguiu diminuir num pênalti batido pelo Jair. E a análise do Vasco é a mais catastrófica possível nesse momento. Pois é. Boa noite, então, Paulo. Já que você não passou a palavra a ninguém, é o Jean. Bem-vindo de volta das suas outras férias, né? Foram férias. Boa noite, professor Calçade. Brincadeira, né? Você foi mal no palpite, aquele 3-0 que você deu pra... brincadeira. Não, ele acertou o vencedor, pelo menos. Isso é verdade, 3-0 pro Sevilha, você tem razão. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Então, eu não sei se as pessoas pensam como eu, mas não me surpreende o resultado. O que me chama a atenção, do ponto de vista vascaíno, é que é um dos times que mais tem tempo de treinamento durante a semana, e o time vai jogar e não acontece absolutamente nada. Muito espaçado na marcação, mal adaptado ao tipo de jogo do adversário, pouco capaz de incomodar, porque o time é armado para incomodar o adversário, para fazer jogo pelos lados, para buscar o seu centroavante, e faz pouco isso. Então, eu acho que o Vasco realmente tem um dilema ali. Eu não sei se é a questão de demitir ou não o treinador, isso é uma coisa que cabe a quem está ali avaliando o dia a dia, mas até agora o time não evolui, e acho que já teve algumas na temporada que ele conseguiu jogar melhor. Oscilar é normal, mas as oscilações do Vasco, esse Vasco na oscilação para baixo, é muito grande, e queira ou não, o Campeonato Brasileiro é difícil, ao contrário do estadual, não vai ter o jogo fácil para recuperar, né? As viagens são longas, e o período de treinamento que os outros times vão ter quando a gente tiver a paralisação para a data FIFA pode ajudar os times a evoluírem, enquanto o Vasco tem recebido alguns períodos de treinamento num calendário destrutivo no mês. O do Vasco foi um pouco mais confortável que o dos outros, e contra o Flamengo o time não jogou nada. Já o Flamengo, ele teve hoje a cara do Sampaoli. Não é o Flamengo dos sonhos do Sampaoli, mas já é um Flamengo que você olha e você identifica o treinador, o que ele gosta. Ainda precisando melhorar a pressão em saída de bola, quando parar fisicamente talvez ganhe alguma coisa e consiga fazer uma marcação alta com mais intensidade, mas já criando um volume de jogo interessante, com uma mudança no desenho um pouco de jogo para a partida contra o Vasco da Gama, né? Sabendo usar os defeitos do Vasco, entendendo muito melhor o adversário do que o adversário entendeu o Vasco, sendo que ele tem muito menos tempo que o treinador do Vasco para trabalhar. Esse Flamengo, que jogou contra o Vasco, ele é um Flamengo que pode almejar, conquistar coisas na temporada, ainda imaginando que ele tende a evoluir. Então eu acho que o final, é óbvio que no futebol brasileiro as coisas mudam rapidamente, mas para mim o Flamengo, se você pegar de quando o São Paulo chegou até agora, é um time em clara evolução, e o Vasco é um time no máximo estagnado, o que é péssimo. Eu acho que, bom, primeiro que o placar diz tudo, né? O placar, ou se não diz tudo, diz muito sobre o que foi o jogo, sobre a superioridade do Flamengo em relação ao Vasco do ponto de vista técnico. Eu acho que num jogo como esse, né, em que você faz 4-0 no primeiro tempo, qualquer parâmetro que você queira pegar de posse de bola, de finalização e tal, vai ser completamente distorcido, porque é claro que o segundo tempo é completamente condicionado pelo placar do jogo. Então, eu acho que assim, o placar diz tudo sobre a diferença entre Flamengo e Vasco. Para mim, sobretudo do ponto de vista técnico ainda. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu nem vejo tanto desse Flamengo do Sampaoli nesse jogo, Birner. Para mim, o Flamengo que eu imagino como sendo o Flamengo do Sampaoli é o Flamengo do primeiro jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil. Do primeiro. Aquele foi um Flamengo de pressão, aquele foi um Flamengo marcando alto, roubando a bola, que não deixou o Fluminense jogar. O Fluminense não conseguiu jogar. Hoje, o jogo começa até com o Vasco conseguindo marcar lá na frente, conseguindo ficar com a bola surpreendentemente, mas aí acho que também tem a ver com uma questão técnica, não conseguindo produzir muito a partir daquela posse, daquela pressão.
Aí 15 minutos, mais ou menos, sai o primeiro gol do Flamengo. Em 2, 3 minutos, o Flamengo faz 2 gols. E aí muito pela qualidade técnica dos seus jogadores. Eu acho que mais pela qualidade técnica do que pelo que o Flamengo vinha fazendo até então. O Vasco desmorona, e aí você vê todas as deficiências do time do Vasco, deixando o espaço para uma transição rápida do Flamengo. Isso é interessante ver, como o Flamengo tem feito muito isso em alguns momentos. Com o Sampaoli mesmo, a gente sempre imagina o Flamengo do Sampaoli como sendo o time que não vai deixar o time adversário ter a bola, que vai marcar alto, que vai pressionar. Mas em vários momentos, já em jogos recentes, a gente viu o Flamengo explorando bem o espaço deixado pelo adversário. E hoje, o Vasco deixou muito esse espaço, em vários momentos, ainda no primeiro tempo. O Flamengo mata o jogo, faz 4-0. E aí, acho que o segundo tempo, dizer que o Vasco voltou bem no segundo tempo, sinceramente, o próprio Flamengo fez o que tinha que fazer, que é, num calendário maluco como o nosso, concordo, com pouco tempo de possibilidade de treinar e poupar. Se você pode poupar durante o jogo, mesmo que num clássico, meteu 4-0 no primeiro tempo, faz o que o Flamengo fez. Tem jogo quinta-feira da Libertadores. Exatamente. Quinta-feira, jogo importantíssimo com o Racing, então não tem nem que pensar. O Flamengo tinha mesmo que tirar o pé do acelerador e fez isso muito corretamente no segundo tempo. Eu até imaginava, Paulo Calçade, não que ele fosse repetir o que fez. Estou falando do Sampaoli contra o Bahia, porque contra o Bahia o Flamengo também basicamente garante a vitória no primeiro tempo e ele faz aquele volume de mudanças para a volta, né, para o segundo tempo. E acaba dando tudo errado, tanto que o Flamengo leva a lição, né? Leva algum tipo de pressão e tal, o Bahia com homens a menos. Mas ele e tudo, deu susto. Ali questões físicas para todo mundo, né? Então, mas eu esperava até que isso pudesse acontecer hoje, porque o jogo estava tão ganho, né, com 4-0, e aí quando volta para o segundo tempo, ele volta exatamente com o mesmo time, vai mexer lá no começo ainda do segundo tempo, mas em um homem, né, que ele tira o Matheus França e bota o Vitor Hugo, e depois ele foi aos poucos fazendo as mexidas. Mas, assim, concordo com o Jean, o Vasco parece querer jogar o tempo todo, francamente, com o Flamengo. Apanhando de 1, de 2, de 1 para 2 quase não deu tempo. Mas depois de 3, de 4, e assim, jogando o tempo todo querendo atacar o Flamengo. E o Maurício Barbieri, quando chega ao estádio, naquela entrevista pré-jogo, ele diz, eu vou tentar propor o jogo aqui. Mas parece que ele não teve a ideia ou não teve como mudar, né, esse rumo depois de levar, por exemplo, o 2-0 para ir vivo pro vestiário. O Flamengo vindo do jogo que marcou muito bem o Fluminense, que é muito mais difícil de ser marcado do que o Vasco. Exato, e ele o tempo todo ele ali, no franco, no mano a mano com o Flamengo, Calçade. Olá, boa noite. Ele quer fazer um jogo que ele não é capaz de fazer. E aí fica difícil, né? Porque não, é muito difícil pro Vasco fazer um jogo desse. Ser um jogo mais operário de recuperar, lutar, recuperar a bola. Tudo bem, é até necessário. Mas aí ter a bola o tempo todo e deixar as costas, né, dos zagueiros, deixar assim um latifúndio para a velocidade do Flamengo é um grande perigo. Acho que o Flamengo apresentou um jogo muito bom. Acho que o Sampaoli ficou contente hoje porque tem muita coisa daquilo que ele gostaria de encontrar na equipe. E isso o placar mostra. Ter um jogo na quinta-feira significa que tem terça e quarta para descansar, então sim para tomar alguns cuidados, porque se o Flamengo acelera o segundo tempo, ele poderia ir para uma marca histórica diante do Vasco, e não foi isso que aconteceu. O Flamengo no segundo tempo não acertou o gol, acertou as 5 bolas no primeiro tempo, das 5 fez 4. Pum, acabou o jogo. Né? E aí também mudar logo no intervalo é um clássico, né? É melhor esperar ver como que vem pelo outro lado. Mas eu acho que o Flamengo conseguiu exibir sua diferença técnica dentro de uma equipe que, quando toma o primeiro gol, ela desmonta, desaba. Então, vira um amontoado e lá na defesa, você vê, o Flamengo vai ganhar todos os embates individuais, esse é um deles. Tudo que é mano a mano é do Flamengo, com qualidade técnica, com velocidade, com força. Quer dizer, o Flamengo ganhou em todos os sentidos esses embates. E aí ele foi fazendo gol dessa forma, com grande jogo de Arrascaeta, grande jogo de Gerson e um jogo enorme do Pulgar. Enorme, porque ele sustenta tudo isso. Um jogador que estava lá esquecido, parecia que não sabia jogar futebol, porque ninguém usava, e de repente, você olha o que é a diferença de um treinador para o outro. O Pulgar do Vitor Pereira era o 8º reserva.
Se pudesse ir para outro clube, melhor. O Pulgar do São Paulo. É o Coringa. É um jogador imprescindível. Exatamente. Ele, sem a bola, ele entra entre os zagueiros, ele faz um terceiro. Com a bola do Flamengo, ele já sai, já vai para o meio de campo e ainda fez um gol, porque ele se adianta, ele não fica ali como terceiro o tempo todo. Ele, com a bola, ele é um jogador de meio de campo. E isso funcionou muito bem. Então, o Flamengo foi espetacular. O Vasco tentou um jogo que ele não é do tamanho dele ainda. Porque o Flamengo hoje estava... Se fosse um Flamengo em crise, o Vasco poderia até... Mas o Flamengo não estava. O Flamengo superou o Fluminense recentemente. O Flamengo... São 8 jogos sem perder. Vem para cima do Vasco. Vitórias, São 2 clássicos. Vem de um bom jogo. O Vasco 8 sem ganhar. Com resultados importantes. Foi muito bem. Eu acho que o Flamengo... E pode ser... Eu acho que tem o desenho do time... É um desenho de futuro. Pode ser com 3 zagueiros, pode ser o Pulgar entrando, mas tem quase que a maioria dos jogadores que a gente vai encontrar nos principais jogos. Arrascaeta muito solto, um só centroavante. Deixa eu chamar aqui, o Sampaoli está falando. Boa. Arrascaeta jogando um pouco mais pela direita. Aliás, que partida ele Vamos fez. lá. Jorge Sampaoli, no linha de passe. Sí, es lo que me deja muy feliz porque en un clásico como en este es importante la contundencia. Otimi sigue, tiene que mejorar mucho en el juego, en la distancia del juego, porque Vasco presionó muy bien en el desarrollo del juego, mas encontramos mucha entrelínea, mucha eliminación desde el pase y eso generó mucho ataque a la línea de 5 directamente en el primer tiempo y que generó esa diferencia abultada en un juego que acabó en el primer tiempo. Segundo tiempo, Otimi bajó un poco y al final terminó haciendo lo mismo que en el primer tiempo, pero yo pienso que Otimi tiene que evoluir más en a cantidad de pase y en la precisión que falaba você. Jorge, boa noite. Marcelinho da TV Globo. A gente pode falar que agora você vai ter o primeiro momento de calmaria no Flamengo, depois dessa sequência, e aproveito para te perguntar o quão importante ainda tem o jogo do Racing pela frente para concretizar esse bom momento do Flamengo. Sí, un juego muy difícil para nós, mas nos daría la posibilidad de clasificación en Copa Libertadores. Entonces, recuperar terreno en el Brasileirao, clasificar a un Copa de Brasil y ahora intentar poder clasificar en Copa Libertadores es acomodar o time en un escenario diferente a cuando yo llegué aquí. Mas yo pienso que, como falo siempre, falta mucha cosa, tenemos que aprovechar la para de selección para hacer mucho entrenamiento, para acercar o time a una idea consolidada. Entonces, bueno, siempre las victorias ayudan a eso. Sampaoli, Raiza Simplício aqui da Gol Brasil. Boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse sobre 2 jogadores específicos. Um é o Ayrton Lucas, né, que vem jogando muito bem nessa temporada com o Flamengo. Desde o trabalho do Vitor Pereira, ele era um grande destaque. E você tem dado a ele muitos jogos, até pela questão que o Felipe Luiz teve um problema físico esse ano, etc. E o Ayrton pegou essa sequência. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre a importância do Ayrton Lucas hoje para o teu jogo. E queria te perguntar também como é que está o processo do Bruno Henrique. Hoje a torcida na arquibancada pediu a entrada do Bruno Henrique, mas ele acabou não entrando no jogo. Eu queria entender como é que está esse processo de volta dele. Con respecto a Ayrton, él es uno de los mejores jugadores hoy de Otimi en su rendimiento. Y bueno, yo acho que él es un jugador muy joven que tiene un gran futuro, no solamente en Flamengo, sino también en la selección brasilera. Entonces, y espero que su crecimiento siga como está ahora. Con respecto a Bruno, está voltando recién de una recidiva, entonces su proceso de preparación ainda está longe de su realidad. Entonces esperamos que con el tiempo podamos reencontrar a ese jugador que fue muy importante para el club.
Boa noite, Sampaoli. Aqui, Cidão Marinho da Litoral News. Lá no início do seu trabalho, você afirmou uma vez aqui na coletiva que queria fazer do Flamengo uma equipe imbatível. Você já está mais perto de alcançar essa equipe que se torna imbatível, que entra em campo e o adversário treme? E esse primeiro tempo de hoje é algo com que é parecido com aquilo que você pensa para a sua equipe? Não, eu penso que o primeiro tempo teve muita contundência. O time tuvo otro primer tiempo a lo mejor de más dominio del juego, de más control del juego. Hoy era peligroso en algún momento jugar o juego de ida y vuelta con Vasco, pero o time lo propuso y ganó en esa disputa. Yo pienso que es complicado eso de cara al futuro. Y bueno, que o time gane, que haga 4 goles en un clásico en un primer tiempo, fala de la cualidad también de futbolistas que cuando tienen tempo dentro del campo generan muchas cosas. Sampaoli, boa noite, parabéns pela vitória. A gente percebe que você procura dar oportunidades, procura dar força para o Everton Cebolinha. O que está faltando para ele voltar a apresentar aquele futebol que a gente observou, por exemplo, que ele apresentava no Grêmio, antes de se transferir para o futebol europeu? Hoje, para um jogador é muito importante a confiança. Flamengo é um clube que pide o tiempo todo, inmediatez, rendimiento. Hay jugadores que tienen mucha capacidad, pero que a veces su cabeza genera mucha presión sobre esa presión popular y generan merma de rendimiento. Yo pienso que se volvía un jugador que tiene mucha cualidad, que tiene que dar mucho más de lo que da hoy, más es mi responsabilidad que eso suceda. Oi, Sampaoli, tudo bem? David Sharp, do Antenados da Jogada, parabéns pela vitória. Queria te perguntar sobre Pedro e Gabi, porque o Gabi jogou na última partida e o Pedro não entrou, ficou no banco e não entrou. Hoje o Gabi não foi nem para o banco e o Pedro foi titular. E muita gente fala que o Pedro, no seu esquema de jogo posicional, não tem muita oportunidade de jogar, fica meio desconexo. E hoje ele fez um gol, mas ele participou pouco do jogo. Estou aqui com os números. Deu 21 passes, acertou 19 e deu 35 toques na bola apenas. Eu queria que você comentasse sobre isso, até porque muita gente vem criticando o Pedro, que ele está muito paradão. E no segundo tempo, eu imagino, vi que ele se movimentou um pouco mais. Então, comentar um pouco sobre o Pedro e sobre esse esquema Pedro e Gabi, ou Gabi. Son dos centrodelanteros diferentes. Uno un delantero más de área y Gaby es un jugador que sale a jugar. Entonces son diferentes. Mas yo considero que Pedro tiene mucha capacidad de cara al gol, mucha. Entonces tiene que comprender el circuito de juego de esta nueva idea. O sea, tienen que acercarse mucho más a la idea de este circuito que va a favorecer su capacidad goleadora. En cuanto a Gaby, es un jugador que es históricamente, Gaby es un extremo que se convirtió en 9, entonces sabe mucho para jugar, parte de un lugar diferente. Entonces comparar es difícil. Lo que o tiempo dirá es qué jugador, si pueden jugar juntos o cuáles de los dos pueden ser mejor para el time. Sampaoli, boa noite, parabéns por essa grande vitória. Bruno Castanha, eu queria saber de você, assim como o Fluminense, hoje também o Flamengo teve vários momentos, né, que encontrou transições, atacando a profundidade, como você falou na última coletiva. Quero saber de você, é uma nova forma do Flamengo jogar? É característica desses últimos jogos que pediu isso? Queria que você falasse um pouquinho isso pra gente. Obrigado. É una forma de saltar la presión del rival, que era exigente. Entonces, modificar la forma estructural del rival de presión y de transición era el objetivo del juego. Mas es una parte del juego. O sea, cuando un time está alto, uno precisa ser profundo. Cuando un time está intermedio, podemos jugar intermedio. Creo que el time va a mejorar si mejora la distancia de juego. Creo que hoy si las relaciones del pase fueron
bastante longe y eso generó también alguna activación de transición de un rival que es muy fuerte en eso. Entonces, comprender los tiempos de ataque y los tiempos de juego no lo decido yo, sino lo decide el juego mismo. O sea, el rival te indica a dónde, cuando Timmy comprenda a dónde jugar, va a ser mejor. O sea, puede jugar corto cuando el partido pida, puede jugar longe cuando no. Lo que tiene que mejorar es la distancia de pase que genera a veces un juego un pouco mais lento no início. Sampaoli. E melhorar um pouco o estado do gramado, né? Infelizmente, de novo, a gente fala, né? Você vê o jogo mais de perto, com a imagem mais aproximada, e é tufo de grama levantando para tudo que é lado. É uma pena, porque trata-se do Maracanã, simplesmente. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Deixa aí o seu like, compartilha o vídeo. Vencemos por 4-1. Estamos agora em 5º colocado no Campeonato Brasileiro e afundamos o Vasco. Então, noite perfeita aí pro Flamengo, pro torcedor do Mengão. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.